Se você deseja ter uma vida mais leve, melhorar os seus relacionamentos, reduzir o estresse, assista esse vídeo. Aqui nós vamos falar sobre um assunto que vai melhorar a nossa saúde física, mental e espiritual. Eu sou o Tom Teodoro e aqui apresento conteúdos que nos ajudam a conectar com Deus, com a vida e com nós mesmos. Lorenzo era um italiano que viveu uma infância muito feliz. Sua família era muito unida, ele tinha vários amigos, mas quando chega na adolescência, Lorenzo ele passa por alguns problemas. Os seus pais se divorciaram, ele perdeu o avô, em que era muito ligado com ele sofreu bullying na escola, então ele passou por alguns problemas e a sua vida foi continuando. Ele foi entrando na juventude e quando ele tinha aproximadamente 24, 25 anos, ele trabalhava numa empresa de paisagismo e Lorenzo percebeu que a vida que ele estava levando não tinha a mesma leveza, a mesma alegria que ele tinha na sua infância. E ele foi trabalhar em um mosteiro, onde viviam alguns monges na Itália. Um belo dia, o Lorenzo ele encontra com Francesco, um monge aproximadamente 75 anos de idade. E Lorenzo vê em Francesco uma leveza. Apesar dele ter seus 75 anos, Lorenzo vê em Francesco um sorriso no rosto, uma leveza, uma forma alegre de tratar as pessoas e de viver a vida. E Lorenzo, ele fica curioso e ele pergunta ao monge Francesco: o que eu faço para ter uma alegria, uma leveza como o Senhor tem? E Francesco, com aquele sorriso no rosto, acolhe Lorenzo e disse a Lorenzo: olha, é muito simples. Aí o Francesco convida o Lorenzo até a sua casa, ali dentro do mosteiro, e oferece ao Lorenzo uma cesta contendo 7 pães de queijo. É que Francesco tinha feito uma viagem para Minas Gerais e ele gostou demais do pão de queijo, tanto que levou essa receita para a Itália e ofereceu ao Lorenzo uma cesta contendo 7 pães de queijo. E o Francesco disse: Lorenzo, você vai comer um pão de queijo por dia, durante 7 dias. Aí depois você volta para você conversar comigo. Lorenzo ficou um pouco decepcionado, porque ele queria escutar alguma coisa interessante, alguma dica sábia daquele monge, e aquele monge apenas lhe dá uma cesta contendo pães de queijo. Mas Lorenzo aceitou a orientação, foi para sua casa e no dia seguinte comeu o seu primeiro pão de queijo. E no segundo dia, Lorenzo também come outro pão de queijo, que já não estava tão bom quanto o do primeiro dia. No terceiro dia, Lorenzo come outro pão de queijo, que estava um pouco pior. E no quarto dia, Lorenzo não conseguiu comer o pão de queijo. E ele retorna ao Francesco com a cestinha, com os pães de queijo restante, e diz ao Francesco: Francesco, esse pão de queijo no primeiro dia ele estava muito bom, mas no segundo, no terceiro já não estava tão bom e olha, infelizmente eu não consegui comer esse pão, porque ele já está cheirando muito forte, não dá para eu comer. E aí Francesco novamente dá aquele sorriso e diz ao Lorenzo: eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que você não ia conseguir comer o pão de queijo depois de alguns dias. E aí Francesco convida Lorenzo para sentar numa mesa embaixo de uma árvore naquele jardim do mosteiro e Francesco olha nos olhos de Lorenzo e diz: Lorenzo, o que deixa a nossa vida pesada são as mágoas que nós guardamos dentro do nosso coração. Mas aí Lorenzo disse: olha, mas é impossível a gente não se magoar na vida. E Francesco convida Lorenzo para uma conversa. E essa conversa ela tem 3 pontos e eu vou compartilhar com você o conteúdo dessa conversa entre Lorenzo e Francesco. O primeiro ponto da conversa entre os dois foi sobre diferenciar raiva e rancor. A raiva, ela é uma emoção humana. A palavra emoção, ela vem do latim emovere, que significa movimento de dentro para fora. A raiva acontece quando alguma coisa nos desagrada, alguma coisa fere o nosso ego. E essa emoção, ela gera em nosso corpo algumas reações.
Quando nós estamos com raiva, nós produzimos mais adrenalina, a nossa respiração ela fica mais ofegante, enfim, a raiva ela gera alterações em nosso corpo. A raiva é algo natural do ser humano. Já o rancor é uma raiva que persiste por um tempo prolongado. Ocorre um ressentimento, um sentir de novo. Por exemplo, alguém me chama de bobo hoje. Aí quando eu volto para minha casa hoje à noite, aí eu deito na minha cama, aí eu lembro novamente que aquela pessoa me chamou de bobo. Aí na minha mente eu sou chamado de bobo novamente. Amanhã cedo eu levanto da cama e aquele bobo está ali. Bobo, bobo e bobo. São reações que vão se repetindo e esse ressentimento, ele pode gerar também em nós uma reação. É como se eu fosse chamado de bobo, mas aí eu chamo a pessoa de babaca. Aí fica aquela repetição. A pessoa me chama de bobo e eu estou chamando a pessoa de babaca. Tudo isso dentro da nossa mente. E isso pode acontecer sem que a gente perceba. E aí Francesco perguntou ao Lorenzo: Lorenzo, quais são os seus rancores? Quais são as mágoas que você guarda no seu coração por um tempo já prolongado? E naquele momento, Lorenzo ficou surpreso. Ele disse: Não, monge, eu sou uma pessoa muito boa, eu não guardo mágoa no meu coração. Então, o Francesco disse: Lorenzo, uma coisa muito comum que acontece com a gente é nós termos uma tendência de varrer as nossas mágoas para debaixo do tapete. Isso acontece quando a dor emocional ela é muito forte, ela nos incomoda muito e nós não sabemos lidar com ela. E aí, ao guardar embaixo do tapete, se assemelha a guardar aquele pão de queijo. O pão de queijo, quando ele fica muito tempo guardado, ele fica endurecido, ele fica com um cheiro muito forte, ele causa transtorno. E as mágoas, os rancores que nós guardamos dentro de nós, quanto mais passar o tempo, mais os efeitos vão ser nocivos para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Isso acontece no campo emocional, a nossa vida ela se torna pesada, nós ficamos incapazes de sentir aquela alegria, aquela paz, a nossa vida ela se torna cheia de ansiedade, e isso em decorrência dos rancores que nós guardamos dentro do nosso coração. Aquela energia emocional, ela vai só crescendo, e acontece da forma que quando nós vamos encher aquelas bexigas, aqueles balões de aniversário, a gente vai assoprando o ar ali dentro e chega uma hora, se a gente não parar de assoprar, aquele balão ele vai estourar. Isso acontece também no nosso campo emocional. Quando nós guardamos muitas mágoas, a energia emocional negativa, ela fica tão grande que chega uma hora que ela explode. E o fato dela explodir no campo emocional, ela vai passar para o nosso campo físico. Elas vão se transformar em algumas doenças do nosso corpo, mas doenças que têm raízes no campo emocional. Pode ser problema de estômago, problema de coluna, hipertensão e várias outras doenças que a própria medicina já comprovou que podem ter raízes emocionais. Então, esses são os efeitos negativos de guardarmos as mágoas, os rancores dentro de nosso coração por um tempo prolongado. E se você está gostando desse vídeo, já clica aqui, inscreva-se no canal, nós vamos produzir outros conteúdos para ajudar que a sua vida seja mais leve e mais feliz. Lorenzo ficou sensibilizado com aquilo que ele ouviu. Então ele perguntou: Francesco, o que que eu devo fazer para tirar de dentro de mim essas mágoas, esses rancores, porque eu não quero experimentar esses efeitos negativos na minha vida. Daí o Francesco lhe disse: eu vou te passar um exercício muito simples. Francesco disse: você pode ir num lugar, pode ser aqui no Jardim do Mosteiro, num lugar silencioso onde você possa ficar reservado. Feche os seus olhos e comece a lembrar do filme da sua história. Lembre de cada cena marcante da sua vida. E você pode levar até um caderno e uma caneta junto com você, e você pode anotar o que aconteceu, como você se sentiu, como que você se comportou diante daqueles acontecimentos. Anote.
E daqui 7 dias você pode retornar aqui no mosteiro, pode conversar comigo para a gente conversar sobre os resultados desse simples exercício. E Lourenço, naquele fim de tarde após o seu serviço, ele já começou a fazer o primeiro exercício. Ele foi para um lugar silencioso, fechou seus olhos, relembrou da sua vida e fez várias anotações. E Lourenço ele ficou muito surpreso porque ele começou a lembrar de situações que tinham acontecido na sua vida que ele já até tinha esquecido. Mas ali ele lembrou, ali ele anotou e ali ele identificou várias mágoas, vários sentimentos de ódio que ele tinha de algumas pessoas que lhe prejudicaram durante a sua vida. Passado alguns dias, os dois voltaram a conversar. Lorenzo fez várias anotações e ele perguntou: Francesco, o que eu faço com essas anotações? Eu fiz várias, eu descobri várias coisas da minha história que eu já tinha até esquecido. O que eu faço com as anotações? Francesco disse: o próximo passo, Lorenzo, é perdoar cada pessoa que te ofendeu. E o Lorenzo logo disse: Mas, Francesco, perdoar, isso é algo que não funciona, eu não consigo perdoar, eu tenho dificuldade. E aí o Francesco disse: Lorenzo, você pode ter visões equivocadas sobre o que é o perdão. Vamos continuar nossa conversa. E esse é o segundo assunto que eles conversaram, sobre o que não é o perdão. Então, Francesco explica ao Lorenzo algumas visões equivocadas que muitas pessoas podem ter em relação ao perdão. Primeiro, perdoar não é um ato de fraqueza, não é aceitar o tratamento hostil. Perdoar não é negar, não é fazer a dor desaparecer. Perdoar não é, esquecer, fazer sumir da memória. Perdoar não é uma reconciliação obrigatória. Por exemplo, às vezes a pessoa me prejudicou tanto, ela destruiu a confiança e eu não sou obrigado a voltar a ter aquela amizade próxima com a pessoa. Perdoar não é, na maioria das vezes, uma reconciliação automática e obrigatória. Perdoar não é conceder impunidade às outras pessoas. Em muitos casos, as pessoas elas podem ser responsabilizadas pelo dano causado a nós. Um exemplo, o Papa João Paulo II, ele sofreu um atentado, ele tomou um tiro uma vez numa de suas viagens. E nós temos a informação de que o Papa João Paulo II, ele perdoou esse atirador. Mas sabe aonde que ele perdoou? Lá na prisão. O Papa visitou essa pessoa lá na prisão e concedeu a ele o perdão. Mas perceba que ele estava na prisão. Ele foi responsabilizado pelos seus atos. Perdoar nem sempre é conceder impunidade para as pessoas. Perdoar não é imediato. Perdoar é um processo que leva tempo, que demanda esforço, que demanda reflexão. E se você está gostando desse conteúdo, compartilha com 3 amigos. Talvez esse conteúdo vai ajudá-los de alguma forma e você pode fazer a diferença na vida deles. Envie aqui o link desse vídeo no WhatsApp de 3 amigos. O Lorenzo, ele ficou um pouco mais aberto ao perdão quando ele ouviu sobre o que não é o perdão, porque ele achava que o perdão era um ato de fraqueza onde ele aceitaria o tratamento hostil. Mas ele ficou muito curioso e ele disse: Francesco, me fala então o que é o perdão, porque eu estou curioso. E esse é o terceiro assunto que eles conversaram. O que é o perdão? O Francesco disse que existem 3 estágios do perdão. O primeiro deles é não fazer mal, não fazer aquele mal planejado para as outras pessoas, não se vingar, não pagar na mesma moeda. O segundo estágio do perdão é não desejar o mal. Muitas vezes a gente não faz o mal para outra pessoa, mas a gente deseja que ela experimente o mal, deseja que algo de ruim
possa acontecer na vida dela. E aqui, nesse segundo estágio, nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, porque Deus não deixa ninguém no prejuízo. Até mesmo as coisas ruins que nos acontecem, elas podem se transformar em coisas boas. E nesse momento em que eu não desejo mal, eu corto a energia negativa que eu estou enviando para as outras pessoas. Eu economizo a minha energia, eu não gasto energia desnecessária. E aí eu compreendo que, por exemplo, suponhamos que alguém tenha fincado um espinho em mim. Quando a gente não perdoa as pessoas, quando a gente deseja o mal, a gente passa a vida inteira correndo atrás das pessoas para tentar fincar também um espinho nelas. Só que percebe o gasto de energia que nós temos correndo atrás das pessoas para tentar espinhá-las. Percebe que o espinho que o outro fincou em mim, ele está ali. E às vezes eu quero correr atrás do outro, ferir o outro, destruir o outro, mas o meu machucado está ali. Esse é o ponto mais importante desse vídeo. É nós direcionarmos toda a nossa energia para o foco na nossa cura, na nossa restauração e não em destruir o outro. Quando eu eh, entro nesse segundo estágio do perdão, eu foco em retirar o espinho que colocaram em mim, cuidar do meu machucado. Aí, a partir do momento em que eu vou tirando os espinhos, que eu vou cuidando dos meus machucados, a minha vida ela vai se tornando mais leve. E ainda temos o terceiro estágio do perdão: desejar o bem. Para aquela pessoa que me ofendeu, para aquela pessoa que me causou um dano, eu vou desejar a ela o bem. Eu vou desejar que ela encontre um caminho do bem, que ela mude as suas atitudes, que ela encontre o caminho do bem. E percebe que todas essas energias, todo esse desejo que eu envio para outra pessoa, ele retorna para mim, porque tudo está interligado no universo. Quanto mais bem eu desejo, mais o bem retorna para mim. É um ensinamento de Cristo, onde ele diz e ele deu o exemplo de que nós devemos orar pelas pessoas que nos maltratam, que nós devemos fazer bem àquelas pessoas que têm ódio de nós. O Francesco disse, Lorenzo, o perdão é um processo, leva tempo, não tenha pressa de perdoar, leve o tempo que precisar. E o Francesco ainda disse, Lorenzo, você vai perdoar essas pessoas, você vai fazer esses estágios do perdão, mas os machucados ainda continuarão em você. E aí o Lorenzo disse, Francesco, mas o que eu devo fazer para curar os meus machucados? E o Francesco disse, olha, concentre-se primeiro no perdão, para cortar essa energia negativa que você está enviando para as pessoas. E o próximo passo é nós cuidarmos dos nossos machucados. E o Francesco disse que viajaria novamente para Minas Gerais e quando ele voltar, ele combinou com o Lorenzo de os dois conversarem novamente sobre como curar os machucados. E assim que o Francesco retornar de viagem, eu vou compartilhar com você o conteúdo da conversa deles. Eu espero ter contribuído de alguma forma para que a sua vida ela se torne um pouco mais leve. Faça esses exercícios na sua vida, eles são simples. Reserve um tempo do seu dia, silencie, feche os seus olhos, relembre o filme da sua história, aquelas cenas mais marcantes, anote o que aconteceu, como você se sentiu, como você se comportou diante daqueles acontecimentos e pratique os 3 estágios do perdão: não fazer o mal, não desejar o mal e desejar o bem. Parabéns se você chegou até aqui o final desse vídeo. Comente aqui viagem se você chegou até aqui, que nos próximos vídeos eu vou compartilhar com você o conteúdo da conversa entre Francesco e Lorenzo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.